Então nós vamos para a palavra de Deus. A gente precisa agora que os irmãos se acalmem, se aquietem, se movimentem o mínimo possível para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Feche os seus olhinhos só mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da palavra. A palavra que nos limpa, a palavra que nos transforma, a palavra que nos alimenta, a palavra de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos que o Verbo se tornou carne. Cristo, o Verbo de Deus está entre nós. E o Espírito Santo age pela palavra que foi liberada. Senhor, nós oramos que o Espírito, Senhor, revele-nos, que haja uma palavra rema, uma palavra de vida sendo liberada agora. Nós anulamos aquilo que é do homem, nós anulamos aquilo que não procede do coração de Deus. Estamos abertos para receber a boa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nós nos propomos a falar nesses domingos a respeito, no anterior e agora também vamos falar sobre isso, sobre a importância de nós desenvolvermos a maturidade cristã. Porque entendemos que todo cristão, é claro, ele nasce de novo, ele tem um período em que ele será imaturo, que ele será criança, espiritualmente falando. Mas nós entendemos também que se o cristão não cresce, se ele não amadurece, ele não se torna alguém útil para as grandes realizações e os propósitos de Deus. E uma outra coisa importante, a vida abundante, ela só se manifesta na maturidade. É importante você entender isso. Cristãos que não amadurecem nunca experimentam uma vida abundante. Eles sempre estão à margem. Se puder desligar, se não atrapalhar. Se você atrapalhar, pode deixar. Os irmãos agora estão filmando, irmãos. Tem que fazer. Lembra, sabe aquelas placas? Sorria, você está sendo filmado. O pastor aqui agora tem que ficar sorrindo o tempo todo. Amém? Tudo bem. Então vejam. Crianças não assumem grandes empreendimentos. E crianças também não entendem de coisas profundas. Então nós precisamos crescer. E no domingo passado nós vimos que a imaturidade, ela se manifesta no falar, alguém se lembra? No sentir e no pensar. Nós tratamos disso aqui exaustivamente. Vimos também que se nós queremos avançar para coisas grandes em Deus, nós precisamos desistir das coisas de criança. Não é o que Paulo disse? Nós precisamos desistir. Então isso nos mostra que o crescimento espiritual é também um ato da vontade, é uma escolha voluntária. Em 1 Coríntios 13, verso 11, Paulo diz que quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, quando cheguei à varonilidade, né, eu desisti dessas coisas de criança. Então, o nosso objetivo na última ministração foi identificar as várias características de um cristão imaturo, para que através disso nós pudéssemos escolher, então, seguir a maturidade. Se eu sei o que é a imaturidade, se eu consigo enxergar, então eu desisto daquilo e começo a caminhar para o caminho da maturidade. E hoje nós vamos estar ministrando a segunda parte dessa palavra. Vamos iniciar falando sobre os 4 princípios, as quatro principais dimensões desse crescimento espiritual. Quais são as principais dimensões do crescimento espiritual do crente? Primeira dimensão, nós chamamos de crescimento no caráter, ou crescimento nos valores. Primeira dimensão em que o cristão precisa crescer, é no caráter, nos valores. Vamos ler 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Como é que a gente sabe então que uma pessoa está crescendo em Deus? Quando essa pessoa começa a dizer: olha, pastor, eu sei que eu estou crescendo, porque a minha maneira de tratar o meu cônjuge agora é muito diferente do que era antes. Entende? A gente sabe que a pessoa está crescendo, o cristão está amadurecendo, porque ela diz: olha, pastor, as minhas atitudes com relação ao sexo oposto mudou demais, eu já não penso como antes. Olha, a minha maneira de lidar com o dinheiro, pastor, nossa, como mudou, eu estou muito mais generoso, muito mais desprendido. Pastor, eu percebo que eu tenho crescido, sabe por quê? Hoje eu vejo a igreja de uma forma diferente. Eu entendi a importância de não só ser envolvido, né? Mas também estar comprometido. Existe uma coisa interessante sobre isso. O crente envolvido é o crente, é aquela ilustração da galinha com o ovo, não é? O crente envolvido, ele entra só com o ovo para fazer o omelete. Agora o crente comprometido a ilustração é do porco com bacon. Ele morre para a coisa acontecer. Ok? Então, pastor, eu estou realmente muito mais comprometido com a minha igreja local. Eu tenho crescido. Então, crescimento, em primeiro lugar, se expressa em mudança. Mudança de caráter, mudança de valores, mudança de atitudes com relação a tudo na vida. Isso é crescimento. Não é só conhecer Bíblia, né? Não. Não é só ter conhecimento mental. Aliás, o que nos leva para a segunda dimensão. A segunda dimensão do crescimento espiritual fala de crescimento no conhecimento. Paulo escrevendo a Timóteo diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A questão aqui, irmãos, que esse conhecimento não é só um conhecimento mental, daquela pessoa que já leu a Bíblia, né, talvez até mais de uma vez, já fez um seminário teológico. Tudo isso é muito interessante, tudo isso é muito bom, até necessário. Mas nós estamos falando aqui de um conhecimento espiritual, que vem através da palavra rema, revelação. Você cresce quando você entende no seu espírito, no seu coração, a palavra de Deus, e aí você começa a enxergar as coisas na ótica de Deus. Você começa a ver como Deus vê. Amém, queridos? Precisamos crescer nesse tipo de conhecimento. Ter os olhos do coração abertos, ter conhecimento espiritual. A terceira dimensão do nosso crescimento é o crescimento em fé. Hebreus 11:6, parte A, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E segunda carta de Paulo aos Coríntios 10:15 diz que nós não gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então, crescimento em fé faz parte do nosso crescimento. É uma dimensão. Mas veja, irmãos, crescer em fé não é algo místico, ilusório, que não tenha aplicação prática. Crescer em fé é quando você rompe em fé. Entende? Você começa a andar por fé. É quando você tem uma palavra de Deus e a situação não mudou ainda, mas você cresceu em fé e você começa a andar na direção da fé. Suas ações, sua conversa, tudo que você fala reflete a fé que você diz que tem. Entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? A coisa está difícil, você está desempregado, mas quando você começa a crescer em fé, você sabe que o Senhor está preparando, que Deus vai cuidar de você, que Ele vai preparar o melhor. Então você não reclama, você não murmura, você diz: o meu Deus sabe do que eu preciso. Ele vai abrir as portas, eu creio, o justo não vai mendigar o pão. Crescer em fé, andar por fé, não andar por vistas. Eu olho para Deus, eu olho para a sua palavra, eu não olho para as circunstâncias. Nós precisamos crescer em fé. E é interessante que quando você cresce em fé, você experimenta descanso. É fácil saber se você está crescendo em fé. Você está descansado ou você está inquieto e ansioso?
O inquieto e o ansioso está em pecado, não está na fé. E a quarta dimensão é o crescimento nos relacionamentos. Sabe que tem muitos irmãos que eles têm um bom relacionamento com o Senhor. Então vejam, eles conseguem se relacionar bem com Deus, eles oram, eles leem a palavra, mas eles não conseguem se relacionar apropriadamente no trabalho. Tem problema com os colegas, tem problema com o chefe. Em casa, problema com o cônjuge, problema com os filhos. Na igreja, um monte de problema com um monte de irmão. Então, se nós queremos ser uma igreja de genuínos discípulos de Jesus, gente que expressa realmente o Senhor, nós precisamos crescer e amadurecer nos relacionamentos. Então vejam, nós precisamos crescer nessas 4 dimensões. A dimensão dos valores, que é o caráter, a dimensão da revelação, do entendimento, do conhecimento espiritual, a revelação da fé a dimensão da fé e a dimensão dos relacionamentos. Até aqui tudo bem, irmãos? Bom, vamos falar de coisa mais prática agora. O que Deus vai usar? O que Deus usa? Quais os elementos que Deus usa para o nosso crescimento? Vamos falar aqui de 6 coisas, 6 elementos que Deus usa para fazer você e fazer também a mim, nos fazer crescer. Primeira coisa, primeiro elemento, o ensino da palavra. Como é que Deus usa a palavra? Olha, quando nós estamos ministrando a palavra, pregando a palavra, e essa palavra ministrada toca você, como eu disse, aquilo se torna um conhecimento espiritual, uma palavra rema, imediatamente acontece uma mudança. A palavra muda, a palavra transforma, e de repente você sente que aumentou a sua fome por Deus. De repente você está mais quebrantado, você está mais decidido a buscar a Deus, você quer obedecer a Deus. Aquilo que não fazia sentido começa a fazer sentido. Então o ensino da palavra, ela alarga a sua visão de Deus, mas ela também alarga a sua própria vida. Por isso é tão importante, por isso não deixamos de enfatizar, insistir com os irmãos. É importante, é vital você vir a todos os cultos, participar das reuniões de célula, compartilhar a palavra, compartilhar as experiências com Deus, é extremamente importante. Faça os cursos da igreja, ore, leia, medite na palavra diariamente, porque a cada dia que você participa de uma reunião dessa, que você se expõe à palavra de Deus, algo poderoso pode acontecer. Deus acrescenta algo na sua vida, Deus está acrescentando hoje alguma coisa na sua vida, e Deus também tira algo que é contra o mover dele. É extremamente importante você se expor à palavra de Deus. Amém, irmãos? Então veja, o primeiro elemento de crescimento é o ensino da palavra. Segundo elemento de crescimento, nós chamamos de inspiração ou motivação. Todo crescimento, queridos, necessita de inspiração, de motivação. O apóstolo Paulo é um exemplo disso, né? Paulo disse, olha, sejam os meus imitadores. Me tenham como exemplo, assim como Cristo é o meu exemplo, assim como eu imito a Cristo, me imitem, né? Então, há pessoas na igreja que são essa fonte de inspiração. Tem gente que faz a diferença. Você olha para aquele irmão e você se sente inspirado. Você se sente inspirado a continuar a caminhada. Você se sente inspirado a não desistir, crescer em Deus, ser útil. Eu me lembro que quando eu era líder de célula, lá em Goiânia, nessa época eu trabalhava na indústria farmacêutica. Eu trabalhava muito, viajava, tinha muitas reuniões. E eu era líder, depois eu me tornei um supervisor. E tinha alguns outros líderes também que eram profissionais liberais. Um era vendedor de sapato, o outro tinha uma pequena empresa. E eram líderes e nós cuidávamos desse povo. E muitas vezes essas pessoas chegaram para mim e disseram, Jean, sabe por que eu nunca desisti da célula? Não,
Porque você é uma inspiração, você está sempre animado com a igreja, animado com a obra de Deus, então isso me inspira, aí eu não desisto, e eu continuo, mesmo vendo a sua luta, você está aí nos inspirando. Vejam, nós precisamos de gente assim, e precisamos estar próximos de pessoas assim. Se você tem como objetivo crescer em Deus, ande com gente assim, gente cuja vida, cujo testemunho inspira, motiva. Amém, irmãos? Normalmente esses irmãos são irmãos cheios de fé, perseverante, né? Nós temos aqui o Edson. O Edson tem sido uma fonte de inspiração para muita gente. Uma fonte de inspiração. Nós estamos juntos há muitos anos, né, Edson? 12 anos. E nesses 12 anos, o Edson já passou por muitas situações difíceis. Mas uma coisa o Edson nunca fez: parar com a obra de Deus. Nunca fez. Nunca. O Edson falou: não, pastor, não vou mais mexer, está difícil. E olha que esse homem tem uma família com 5 filhas. Quando eu o conheci, a Márcia estava com as 2 mais novas, né? Ainda na barriguinha. Uma luta, uma vida difícil a vida do Edson, mas Deus tem dado muita graça e muita vitória, né, Edson? Mas eu nunca vi esse homem esmurecer. Gente assim me inspira. Gente assim me inspira, porque são perseverantes, disciplinados na oração. Como uma pessoa disciplinada na oração me inspira, não é? Eu estive lá em Araguari visitando uma ovelha nossa que mora lá, né? Eu e a pastora Cléo, sábado, que é o Fábio com a Marli. E o Fábio, desde muitos anos, ele me fala isso. Ele acorda todo dia, 5 horas, 5:30 da manhã, e diz: pastor, oro pelo Senhor todos os dias. 5:30 da manhã. É uma inspiração para oração. Gente comprometido com os padrões da palavra de Deus, gente séria, inspira. Gente que não leva, né, as coisas de Deus assim de qualquer forma, é inspiração para nós. Por isso, querido, nós precisamos de gente que nos inspire, que nos motive. Não ande sozinho, procure um discipulador para você poder crescer mais em Deus. Fale com o seu líder, né? Fale com o seu líder para que você tenha alguém assim que, né, na igreja local, que seja um canal de inspiração, de bênção para a sua vida. Mas lembre-se de uma coisa: não procure alguém para ajudar você que vive retrocedendo. Não procure alguém para ser o seu conselheiro que não tem compromisso com a igreja local, porque você vai ser inspirado também por ele, só que ao contrário, entende? Eu vou te dar uma dica importante aqui. Saiba com quem você anda. Isso é uma coisa impressionante. Jacó foi parar na casa de quem? Alguém sabe? Labão. Jacó procura Labão. 2 enganador, 2 canseira. Estava certinho. Isabel, mãe de João Batista, foi atrás de quem? Isabel procura Maria. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com em quem você acredita. Não ande com pessoas ingratas. Quero te dar uma palavra de Deus. Não ande com pessoas, por exemplo, que falam mal dos próprios pais. Tem gente que fala mal de pai e de mãe. Não ande com gente que vive murmurando, reclamando da mulher, reclamando do esposo. Não ande com gente, se a pessoa reclamou da sua igreja, cai fora dele. É problema. Não ande com aquelas pessoas que têm a mania de colocar defeito em tudo. Oh, a igreja estava tão boa. Mas falou mais, mano. É problema. São murmuradores e fala mal daquilo que está, de quem os está abençoando. É ingratidão, é murmurador. Pessoas ingratas estão debaixo de um tipo de maldição. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 10, verso 10. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Existe um demônio específico para murmuração. Lá em Malaquias diz que quem não dizima vai ter um encontro com o devorador. Mas quem murmura vai ter problema com um demônio chamado exterminador. Eu acho que é até pior, né? Do que o destruidor.
Ele extermina com a sua fé, com a sua vida, com o seu ânimo. Amém, irmãos? Então qual que é o terceiro elemento? Segundo elemento, inspiração. Inspiração te faz crescer. Terceiro elemento, vamos lá, tribulação. Eita, sabia? Não há crescimento sem pressão, não há crescimento sem tribulação, não há crescimento sem adversidade, porque são essas coisas que testam a nossa estrutura, são essas coisas que testam as nossas realidades espirituais, por isso são elas que consolidam a nossa maturidade. Amém. É impressionante, né? Como a tribulação é algo ruim, mas ao mesmo tempo é tão bom. Por isso Tiago chega a dizer, olha, tenha por motivo de grande alegria, quando vocês estiverem passando por tribulação, porque essas coisas têm o poder de consolidar em você coisas preciosas. Então veja, a nossa fé, o nosso relacionamento de discipulado, o relacionamento conjugal, as alianças de amor, essa coisa gostosa de igreja, tudo isso vai ser testado para ser aprovado após uma chacoalhada de Deus. Vou te explicar de novo, entendeu o que eu disse? Tudo que você tem de precioso, casamento, igreja, relacionamento de igreja com o irmão, essas coisas da vida que são preciosas, elas somente serão testadas e aprovadas depois de um saculejão. Então de vez em quando acontece. Já aconteceu entre eu e o Edson, depois de 12 anos. Quantas coisas já saculejou o nosso relacionamento. Tá, aquela coisa, nossa, agora vai dar problema. Tá, a gente vai, né, cresce no relacionamento, resolve. E isso vai então consolidando a aliança que nós temos. Estão entendendo, irmãos? É assim que funciona. Ah, pastor, quero ir para uma igreja que não tem problema nenhum. Querido, só o céu. Porque aqui você precisa ter problema. Você não está no céu. Entende, irmãos? Esses problemas, entre aspas, eles são poderosos para nos fazer crescer. Você passou um problema na sua igreja, difícil, mas você resolveu. Teve conselho, você perdoou, você se organizou, você ficou, você cresceu. Amém? Amém mesmo? Porque Deus começa a enviar luz sobre as áreas que nós temos, as áreas problemáticas. Então quando Deus começa a enviar luz, querido, não fuja. O melhor é reconhecer, humilhar, se arrepender, decidir mudar. É a tribulação que gera pressão, que impulsiona você para as vitórias. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quem não crê, diga misericórdia. A todos creem. Diga para o seu irmão, Deus vai usar a tribulação para o seu crescimento. Quarto elemento que Deus usa para nós crescermos é a experiência. Diga assim, experiência. Irmãos, nada substitui o tempo. Nada. Não tem como você pular as lições na cartilha de Deus. Não tem como você pular. Você vai ter que passar por cada lição e ser aprovado em cada lição. Então nós podemos dizer que com relação às coisas espirituais, nós somos provados para sermos aprovados e sermos promovidos. Deus nos prova, nos aprova e nos promove. Entende como é que funciona? Esse é o mecanismo. Então veja, se algum dia você quebrou um relacionamento que não deveria ter quebrado, você saiu de uma igreja que não deveria ter saído, deixou um trabalho que não deveria, porque você teve problema lá, sei lá com quem, entrou num divórcio que não deveria, e todos esses problemas na verdade, era Deus tratando o seu coração, tratando o ego, tratando o caráter. A má notícia, ou a melhor notícia, ou a boa notícia, é o seguinte: tudo isso vai acontecer de novo. Em outro lugar, em outra ocasião e com outras pessoas. Quem entendeu o que eu estou dizendo?
Entendeu mesmo? Vai acontecer. E se a gente não amadurece, você vai ficar um crente, por exemplo, se for questão de igreja, um crente sem igreja. Porque você vai culpar todas as igrejas de Uberlândia, vai parar lá em Araguari, aí de lá também você vai em todas, e não, Uberaba está meio longe. Entendeu? Porque, irmãos, os problemas só mudam de endereço. Olha aqui, nem sempre Deus vai mudar a situação, nós precisamos ser mudados. Deus não muda a situação, Deus muda você. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, tudo é luz, tudo é bom. Mas se os seus olhos são maus, tudo é trevas. Entende? Tudo é trevas, é uma questão de coração, de como você enxerga as coisas. Não dá para fugir. Então eu até posso ensinar para você tudo que eu sei, mas você precisa ter essas experiências com Deus para gerar maturidade na sua vida. Então vejam, a única diferença entre as experiências de cada irmão, na verdade, é o tempo que dura a provação de cada um. Porque nós praticamente passamos pelos mesmos testes, só que uns duram mais e outros menos. Para te explicar isso é o seguinte: o mesmo sol que bate na manteiga também bate na lama. Entendeu? Só que a um ele amolece e a outro ele endurece. A questão é saber, você é manteiga ou você é um barro? Quando o sol da provação vier, você pode endurecer, você pode desistir de ser duro e se amolecer e se entregar ao Senhor. Amém, queridos? Quinto elemento que Deus usa para o nosso crescimento: desafio. Diga assim, desafio. Interessante, o desafio, ele é diferente da tribulação. Por quê? Estão comigo ainda, irmãos? Na tribulação, o que Deus faz? Deus joga você para as feras. Ele joga você na cova dos leões. Entende? Então é assim que Deus faz. Aí o que você faz? Você tem que crer, você tem que clamar, você tem que orar e crer que Deus vai fechar a boca dos leões. Você não tem escolha. Se Deus colocou algo no seu caminho, querido, é difícil. Mas no desafio, vamos lá. No desafio, como é que Deus faz? Deus chama você, Deus mostra o caminho, mostra as dificuldades, mostra também a recompensa que te espera lá do outro lado. Realmente Deus te desafia. Mas aí você pode escolher ir ou escolher ficar. Veja, irmãos, essas decisões, elas são nossas, elas não são das outras pessoas. Sou eu que decido se vou ou não responder a um desafio de Deus. E olha, esses desafios, eles têm o poder de nos fazer crescer. Fala para o seu irmão, desafio te faz crescer. Eu gosto daquela ilustração, alguns irmãos se lembram dela. Pense que você está num círculo há muito tempo. Faça um círculo imaginário à sua volta, e esse círculo é o círculo da sua comodidade. Dentro desse círculo você comanda, você está bem, você tem segurança. Dentro desse círculo você não tem medo. Você domina bem todas as coisas nesse local. Agora Deus quer que você cresça. Nós precisamos crescer, amém, queridos? Para você crescer, você tem que sair desse círculo da comodidade e ir para um outro local, um outro círculo maior. O problema é que você não conhece esse lugar, você não tem a experiência, você não tem habilidades para lidar com aquilo. É algo muito novo para você. Mas a única forma é você sair do barco para um novo desafio. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Lembra quando você era criancinha? Observe uma criancinha subindo uma escada. Ela sobe, né? Ela sobe os degraus, mas ela vai se arrastando. Ela vai se arrastando. Depois que você cresce, você vai subir a mesma escada, de repente até de 2 em 2 degraus. Amém? O desafio faz você crescer.
O desafio alarga o seu coração, alarga as suas possibilidades, alarga a sua capacitação, a sua capacidade de fazer algo em Deus. Desafios que você encara, então, são essas molas propulsoras que te fazem crescer em Deus. Amém? Tem sentido desafiado aí? Deus tem desafiado você alguma coisa nesses dias? Lembre-se, aceitar desafio é o caminho também para o crescimento. Sexto elemento, muito importante, que nos faz crescer, que Deus usa: relacionamentos. Oh, glória a Deus. Então eu vou te contar qual tipo de relacionamento que te faz crescer. Vamos lá. O relacionamento que nos faz crescer está ligado a relacionamentos que têm como base aliança e propósito de crescimento. Entenderam isso? Bom, essas duas coisas são muito importantes. Por quê, pastor? Porque se você não tem aliança com a pessoa, com as pessoas no relacionamento, na primeira crise que você tiver, você vai deixar o relacionamento. Por isso que a Bíblia diz, e Deus trata o casamento como uma aliança. Por quê? Porque você não tem chance, você tem que crescer ou crescer. Diante de Deus não pode largar, não pode deixar. Então o que eu faço? Eu cresço, eu amadureço. Então a aliança que sustenta o casamento não é o amor. Muitas vezes o amor esfria. A paixão nem se fala, ela acaba rapidão. Mas a aliança permanece. É a aliança que permite a gente crescer. Os anos vão passando e você vai crescendo no relacionamento e no amor. Ok? Por isso o relacionamento tem que ter aliança. Na igreja nós temos que ter um tipo de aliança. Não essa aliança de casamento. Não é a mesma aliança. Mas só cresce na igreja local quem tem compromisso. Por quê? Pelo mesmo motivo. Se não há um compromisso, eu não tenho uma aliança com você, de família, de irmãos, qualquer probleminha, qualquer insatisfação, eu vou para outro lugar. Então essa é a primeira questão. Relacionamentos que te fazem crescer são relacionamentos de compromisso, de aliança. Também são relacionamentos com propósito. Sem propósito eu não me submeto aos desafios. Sem propósito eu não vou querer nada com nada. Então veja, irmãos, podemos dizer então que o discipulado é sem dúvida um relacionamento espiritual que nos ajuda a crescer. É ou não é? É muito. Porque no discipulado eu me coloco debaixo da autoridade de alguém. Olha que lindo isso. No discipulado eu saio da vida independente. Aí eu decido ser transparente com alguém. Eu tiro as minhas máscaras. E eu dou ao meu discipulador a abertura para ele começar a falar na minha vida. E aí ele pode corrigir os erros que Deus foi expondo. Amém, irmãos? Por isso o discipulado é um elemento de crescimento. Você pode basicamente aprender de duas formas. Quais são as formas que alguém aprende? Você aprende errando, ou espero que aprenda, né? Alguns aprendem errando, outros erram a vida inteira. Mas quando você é alguém que aprende com o seu erro, com a sua experiência, você é uma pessoa inteligente. Temos pessoas inteligentes aqui? Amém. Então veja, esse é o primeiro nível de aprendizado. Existe um outro nível de aprendizado, que é o aprendizado quando você aprende com alguém que já errou. Quando você consegue aprender vendo outros errarem, quando você consegue aprender com o seu pai que já errou, com a sua mãe que já errou, com o seu discipulador que já errou, aí você já não é inteligente, você é alguém sábio. Os irmãos entenderam? Por que que um filho sábio vai muito, muito mais longe do que os pais? Alguém já sabe? É claro, ele não é tolo, né? O filho tolo, ele acha que sabe mais do que o pai, sabe mais do que a mãe. O filho sábio não. Ele olha para você, você fala, meu filho, esse caminho aqui é errado. Na hora ele não vai gostar muito, mas meu pai já passou. Vamos ver, vamos dar um voto de confiança. Sabe que o meu relacionamento com os meus filhos cresceu muito assim? E eu creio que esse é um dos motivos que Deus tem os abençoado. Os meus filhos não foram tolos.
Eu não me lembro até hoje de uma direção que eu dei para os meus filhos, a gente conversando, a gente orando juntos, que eles não acatassem. Qual que é o resultado disso? Não perderam tempo, nem energia, e tudo está encaminhado. Amém? Você tem facilidade para aprender com outros? Ou você quer sempre bater com a cara no muro para depois aprender? Isso é tolice, não é? Então veja, irmãos, o discipulador é uma fonte de motivação e de inspiração. Nós nos submetemos, nós prestamos conta da nossa vida para esse irmão. Isso é uma bênção. Prestar contas. Deixa eu te falar uma outra coisa. Hoje eu estou mais ensinando do que pregando, né? Quando a gente fala assim, irmão, é tão precioso você prestar conta da sua vida para alguma pessoa. A princípio você pode achar que não é bom, mas é maravilhoso. Nós tivemos uma experiência agora, essa semana, no nosso grupo de supervisores. Nós decidimos, eu contei isso aqui, eu acho que foi domingo passado, no Tadel. Nós decidimos, entre os supervisores e supervisoras, que a oração para nós é algo vital, fundamental. E que todos têm uma dificuldade para orar. Então, o que nós decidimos? Não fui eu que impus. Nós decidimos o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer então um alvo de oração e todos os dias nós vamos prestar conta da nossa oração para os irmãos. Aí eu estabeleci oração, né, irmãos? Porque estudar a palavra eu estudo muito, leio muito a palavra. Só oração, meditação da palavra, devocional, TSD. Decidimos, pastor, 1h30. Supervisores, 30 minutos. 30 minutos. E o obreiro aqui, 1 hora. Começamos. Tem mais de uma semana, né? 2 semanas já. 2 semanas? Bom, queridos, eu sou um homem de Deus, eu sempre orei. Sempre orei. Mas confesso para os irmãos que a minha média de oração era 1 hora. Oração. É impressionante. Eu passei a orar 1h30. Isso foi maravilhoso para mim. Isso é lindo. E eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Eu achei um jeito de crescer em tempo de oração diária. Então, o meu tempo com Deus aumentou muito. Foi maravilhoso. Porque agora eu tenho irmãos a quem eu presto conta do meu tempo de oração. Né? Nós fizemos de segunda a sexta, porque eu creio que se você orar de segunda a sexta, a sua vida vai mudar. Orar bem, orar todos os dias, né? Ter um período de qualidade. Isso muda a vida das pessoas. Isso muda a minha vida. Isso nos torna muito mais cheios de Deus. Então o discipulador é essa pessoa, esses irmãos a quem você dá liberdade para falar na sua vida. Aí ele vai falar o que você quer ouvir e vai falar que você não quer ouvir. Melhor ainda. Como é bom ter alguém que fala as verdades para a gente. Não é? Como nós aprendemos domingo passado. Precisamos da graça e da verdade para crescer. Precisamos de pessoas que falam. Precisamos dos relacionamentos. Amém, amados? Então quando eu abro a minha vida com o meu discipulador. Aliás, eu tenho um discipulador. Não sei se os irmãos sabem, né? Hoje eu tenho outro discipulador, que é o pastor Wes, é um dos pastores do presbitério da Shalom. Me encontro, eu e a pastora Cléo, a Lenielda, né? A discipuladora, nós nos encontramos com eles, nós temos um tempo de qualidade maravilhoso. Isso é de Deus. Então veja, quando eu abro a minha vida com o meu discipulador, eu falo de fraquezas, ou de tristezas, ou de tentações. Ele vai ser aquele justo lá de Tiago 5,16, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então aquele homem, aquela mulher de Deus vai me abençoar, através dele a cura e a libertação. Amém, amados? O Senhor está nos chamando nesses dias para crescer. Crescimento. Deus quer te entregar coisas maiores. Deus quer colocar nas suas mãos coisas maiores, preciosas. Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que
tecladista tocasse aqui para a gente, só o teclado. Talvez a gente estava aqui ensinando, ministrando aos irmãos, e você tenha observado a ação de Deus na sua vida em alguma área. Então não importa a sequência que o Senhor vai usar para agir. Você pode fechar os seus olhos só um minutinho para a gente permitir que o Espírito Santo encerre essa palavra no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Espírito Santo, Ele vela pela palavra. Peço que o Senhor nos dê a graça para que, aonde faltou, meu Deus, a minha condição natural de explicar, de me exprimir, que o Senhor possa fazer isso, Senhor. Que o Senhor possa liberar, levar essa palavra ao coração do Teu povo. Eu sei que nesses dias o Senhor está trabalhando no coração, na nossa vida, para mudar os nossos valores, para transformar a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos. Querido, se Deus nesses dias está agindo na sua vida através da instrução, se Ele tem falado com você através da palavra hoje, não deixe de aprender. Tome para você, abra o seu coração. Mas talvez o Espírito Santo esteja falando com você nesses dias através da inspiração, da motivação. De repente Deus tem gerado um deslumbre com a igreja. De repente nós temos sido de alguma forma uma fonte de motivação. Se Deus tem usado isso, eu quero dizer para você, ande então por ela, cresça conosco, busque ao Senhor. Se te motiva a estar aqui, então aproveite ao máximo. Mas talvez algum irmão aqui esteja passando por tribulação, pressões. Eu quero dizer para você, responda a Deus. Resista ao diabo, porque ele vem também nesses dias. Aprenda a guerrear, mas aprenda a perseverar. Não retorne, não retroceda nem 1 milímetro sequer. No meio da tribulação, creia. Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Mas você não pode andar pelo que você vê. Não veja e não escute somente o relatório natural. Cresça no meio da tribulação. Creia na palavra de Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito nisso. Se Deus tem trabalhado na sua vida através da experiência, abra os seus olhos e reconheça Deus em todos os seus caminhos. Todos. Talvez aquele sentimento mais difícil, aquela dúvida que tem apertado o seu coração, sabe aquele sentimento que você está sozinho, que você está numa encruzilhada. Deus está te levando para a experiência de dependência. Dependência, irmãos, isso aqui é uma palavra profética. O Senhor fala para aqueles irmãos que estão numa encruzilhada. Ele diz: dependa de mim. Dependa de mim. Dependa de mim. Não se estribe pelo seu próprio entendimento. Deus vai te dar experiência que vai te levar ao crescimento. Mas pode ser que o Senhor está querendo que você cresça através do desafio. Então, meu irmão, não fuja daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não fuja em nenhuma área, nem na sua área secular, seu trabalho profissional, seu ministério. Deus vai te capacitar e você vai crescer por esse desafio. Mas talvez você esteja passando por testes de relacionamento. Está sendo difícil ao lado de chefes, colegas.
parentes, familiares, quem sabe irmãos da igreja. Aceite quem Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Submeta-se, reconheça que Deus é o Senhor. Deixa Ele te aprovar. Deixa Ele te aprovar, para que você seja promovido nesses dias. Responda ao Senhor. Abra o seu coração. Seja transparente. Peça alguém para te ajudar. Não perca a oportunidade para crescer. Esse ano ainda é um tempo de crescimento. Seja assíduo. Venha para os cultos. Vá para a célula. Dê o seu melhor. Se Deus tem chamado você para a liderança, venha para o Tadel. Venha fazer o seminário de casais. Vá para o encontro com Deus. Envolva-se com o discipulado. Ganhe pessoas. Discipule pessoas. Deus nos chamou para crescer. Deus nos chamou para reinar. Nós somos uma nação de reinos e sacerdotes. Aleluia. E lembre-se, é preciso decidir deixar as coisas de criança. Abraça esse irmão que está do seu lado, ore com ele. Vamos encerrar dessa forma. Vamos orar uns com os outros para que Deus nos dê crescimento. Vamos orar para que Deus nos dê crescimento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela igreja do Senhor. Oro por mim. Oro pela minha esposa, meu casamento, meus filhos. Oro por todos esses irmãos, teus filhos, teus servos. Não são meus, são teus. São tuas ovelhas, povo de Deus, igreja do Senhor. Pai, gera crescimento. Começa, ó Deus, a movimentar, a mover no coração desses irmãos. Move poderosamente. Move poderosamente. Eu oro, eu clamo ao Senhor. Pai, que eles possam crescer através dos relacionamentos. Que eles possam crescer através dos desafios que o Senhor colocar à frente deles. Senhor, que eles tenham experiências fortes e poderosas e perseverem no meio da tribulação e possam crescer na pressão. Ah, meu Pai, que eles tenham fonte de inspiração nesses dias. Nós oramos ao Senhor, oramos a Ti, Senhor, que sejam instruídos na palavra, instruídos na palavra. Nós proclamamos que todo entrave, que tudo aquilo que cega, aquilo que amarra, que deixe o seu coração, que deixe a sua vida, que você possa crescer, que você possa avançar para os grandes projetos de Deus para a sua vida, em o nome de Jesus. Amém, amém.